Sente que a sua casa precisa de uma renovação? Já começou as limpezas de primavera ou ainda está a adiar? E se eu lhe disser que com apenas 20 minutos diários poderá ir transformando a sua casa sem stress? Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Esco Organizer. Eu sou Eliana Souza Cruz, organizadora profissional e uma apaixonada por organização e produtividade. No vídeo de hoje eu não vou falar só de organização, vou falar de um assunto que nos interessa agora que entramos nesta nova estação, na primavera, e gostamos de aliar a limpeza à organização doméstica. Então, vamos a isto. Com a chegada dos primeiros dias quentes de primavera, apetece-nos abrir as janelas, arejar a casa e pensar em limpezas mais a sério, limpezas mais profundas e também, agora no mês de abril, associado à Páscoa, nós pensamos nas limpezas de Páscoa. Nesta altura é natural que queiramos fazer uma reviravolta às limpezas domésticas, limpar tudo com mais profundidade e eficiência, porque recebemos pessoas em casa, pode ser família, amigos ou até estranhos que venham no compasso de Páscoa, mas o que nós queremos de facto é sentir o frescor da primavera, porque entretanto também com o tempo a aquecer vamos mudando de roupa no closet, vamos mudando, fazendo a troca de estação. E então vamos tornar estes processos mais organizados e eficazes. Com este vídeo eu pretendo sugerir-lhe um passo a passo geral para até 20 minutos por dia conseguir fazer uma limpeza da casa em 12 áreas estratégicas. Claro que terá que adaptar ao seu caso em concreto, porque eu não conheço a sua realidade, mas fica este vídeo para pensar no assunto e, como eu costumo referir sempre, antes de passar à prática, eu gosto de pensar e definir uma estratégia para depois ser mais eficiente, tanto na limpeza como na organização. E este plano é muito importante. Portanto, neste primeiro vídeo, em que eu falo de limpezas gerais de primavera, vou referir 12 áreas da casa, ou 12 tópicos. Mas como é que nós gerimos o tempo? E se não pudermos em 20 minutos por dia? E se quisermos usar mais tempo e concentrar em menos dias? Ok, vamos pensar então em como vamos gerir o tempo. Refiro aqui diferentes estratégias de tempo. Por exemplo, como eu refiro 12 áreas da casa, ou 12 secções de limpeza e organização, por assim dizer, eu defini um plano de 12 dias, que será uma tarefa por dia de 20 minutos. Ou então um plano de 4 dias, em que nós usamos os dias do final de semana para realizar estas tarefas, porque não temos tempo durante a semana. Então, escolhemos 3 tarefas por dia e aqui contabilizamos 1 hora de limpeza e organização por dia. Claro que nós podemos gerir o nosso tempo e adequar estas tarefas ao tempo que queremos dedicar às limpezas, arrumações e organização. No entanto, o que eu recomendo sempre é evitar excessos. Tentar fazer tudo em 1 ou 2 dias é extremamente cansativo, portanto é contraproducente, não vai ficar bem feito, vamos terminar exaustas e não é isso que nós queremos. Então, eu recomendo sempre equilibrar pessoas, tempo e energia. Será que vamos estar sozinhas? Será que vamos ter ajuda? Vou falar nisso mais no final deste vídeo. Vamos então ao passo a passo, e aqui são meras sugestões e algumas ideias e lembretes para nos organizarmos na nossa estratégia de limpezas gerais de primavera em casa. Então, comecemos pelas janelas e cortinas. O que é que podemos fazer? Limpar as janelas por dentro e por fora, seja os vidros, seja os caixilhos, e lavar ou aspirar as cortinas. Aqui, para quem gosta deste tipo de limpezas, é ótimo aproveitar os dias de sol, os dias de bom tempo, para remover todo o pó e sujidade acumulados nos vidros, que se vão instalando ao longo dos dias chuvosos e frios de inverno, e os caixilhos também, porque independentemente do material de que sejam feitos, eles acumulam não só sujidade, mas também mofos. Portanto, temos mesmo que limpar e às vezes até desencrustar alguma sujidade que se vai acumulando aqui. E só o facto de limparmos aqui as janelas e as cortinas já vai dar uma enorme sensação de frescor, de leveza e de bem-estar nestas primeiras tarefas de limpeza. Claro que podemos deixar isto para o final, mas aqui é apenas uma sugestão e lembrar que para não ficarmos muito cansadas, usar 20 minutos por dia. Claro que vai depender também do tamanho da casa, da dimensão da casa e de quantas janelas temos para limpar, mas isto pode ser faseado, pode ser por andares, pode ser por cômodos e assim sucessivamente. Cada uma de nós é que vai decidir o que é que resulta para nós.
O passo seguinte, os móveis e as superfícies. É óbvio que eles acumulam muito pó e sujidade também, dependendo de quem são as pessoas que habitam a casa e quais os seus hábitos. Casas com crianças, com animais domésticos, com muito movimento e arejamento, é óbvio que vão sujar-se mais. Portanto, pensar em limpar as mesas, estantes e outros móveis que necessitem de uma boa limpeza exterior, eventualmente interior, e todos os acessórios decorativos. Isto normalmente faz parte da rotina da casa, mas nas limpezas gerais de primavera nós costumamos caprichar mais. Depois destas limpezas mais gerais, ao pó e aos vidros, nós vamos passo a passo pelos diferentes espaços da casa e começamos pela entrada da casa, que normalmente tem um tapete ou algo similar. Então faremos uma limpeza rápida do tapete da entrada, às vezes até pensar em trocar o tapete ou dar algum tratamento específico a esse tapete, arrumar tudo o que esteja na entrada, os sapatos, os casacos, os acessórios, tirar aquilo que já não interessa porque é de inverno e provavelmente já não vamos usar. Enfim, cada uma terá que adequar. A ideia é usar 20 minutos por dia para realizar esta tarefa, porque estamos a falar de limpezas gerais. Seguimos para a área de refeições. O que é que podemos fazer aqui em termos de limpezas e arrumações? Limpar a mesa e as cadeiras. Muitas vezes limpamos apenas o tampo da mesa, a superfície, aquilo que está visível e mais exposto, mas às vezes esquecemos de limpar o que está por baixo. Por baixo da mesa, as pernas, verificar se os pés das mesas precisam de alguma proteção para não marcarem o chão ou o tapete, o que tiverem por baixo. A mesma coisa com as cadeiras. Às vezes não damos muita atenção às cadeiras, mas nós colocamos as mãos nelas todos os dias e, portanto, limpar para desinfetar e desengordurar também é muito importante. E aqui também podemos caprichar mais nesta altura, se assim fizer sentido. E, claro, já não falo das arrumações do dia a dia, mas quem sabe organizar melhor a louça ou os utensílios de cozinha. Definimos aqui uma ou duas tarefas para conseguirmos fazer em relativamente pouco tempo, mas a ideia é que sejam tarefas que muitas vezes nós vamos adiando ao longo do tempo e aproveitando a energia do sol e do bom tempo para concretizarmos tarefas nestes espaços que temos vindo a adiar e que agora terá mesmo que ser. Na despensa, o que é que convém ser feito nesta altura? Verificar os alimentos com data de validade expirada, ou seja, vasculhar a despensa e aquilo que nós usamos com menos frequência para confirmar que realmente se mantém íntegro e dentro do prazo de validade. Organizar os alimentos por categorias pode fazer sentido nesta altura, uma vez que com o uso vai-se criando ali uma desordem na despensa e por que não categorizar agora a despensa e deixar tudo em ordem? No frigorífico, o que é que fazemos? Descartamos itens fora de prazo ou itens que já estão deteriorados e acabam por criar também mais sujidade e acumular mais micróbios. Limpar e desinfetar bem as prateleiras e gavetas. Muitas vezes é recomendável mesmo retirar as prateleiras e gavetas para higienizar o frigorífico e por que não aproveitar esta altura para fazer essa limpeza mais a fundo numa área que acumula tantos micro-organismos. No roupeiro, livrar-se de roupas que nunca usa. E este é um tópico que as organizadoras profissionais, nós, gostamos muito de falar, porque é a altura de troca de estação, quando começa a fazer sentir-se o calor e nós queremos andar mais à vontade, com roupas mais leves, e olhamos para o roupeiro com mais atenção e vemos que há peças que nós nunca usamos, ou porque compramos e acabamos por não usar, ou porque realmente usamos algumas vezes e por algum motivo nunca mais usamos. E então é a altura ideal para olhar para elas e repensar. Será que vão continuar no armário? Há quanto tempo é que estão paradas? Se estiverem paradas, já não digo 6 meses, mas há mais de 2 anos, então devemos pensar seriamente em descartá-las. É uma ótima altura também para organizar roupas por estação e categorias, se não quiser fazer já a troca de estação no início da primavera, porque o tempo ainda está instável, comece a pensar nisso e que modificações é que o seu roupeiro precisa. Relativamente ao roupeiro das crianças, livrar-se de roupas que não servem mais, porque as crianças precisam de roupa diferente constantemente, porque estão a crescer e então com certeza que ficaram esquecidas algumas peças lá no fundo da gaveta ou lá atrás no armário que já não servem. Portanto, essas devem sair e esta é uma ótima altura para fazer isso. Organizar também as roupas por tamanho e estação vai ajudar muito à praticidade no dia a dia, agora no início da primavera. Continuamos ainda nas áreas destinadas às crianças. Agora a área de brincar. Com certeza que há sempre brinquedos e jogos por ordenar, mas aqui podemos definir estratégias de organização e pensar o que é que queremos modificar, o que é que queremos melhorar nas áreas de brincar das crianças. É a altura de investir num móvel, numa estante,
É a altura de guardar alguns brinquedos que já não são usados ou mesmo descartá-los, doá-los, enfim, desfazer-se deles porque já não fazem sentido. E claro, limpar os espaços de brincar, que muitas vezes acumulam sujidade, às vezes aparecem algumas surpresas inesperadas lá, porque as crianças acabam por deixar objetos esquecidos, às vezes restos de alimentos, e assim em sítios mais recônditos. E então aproveitar também esta altura para investir nestes espaços em termos de limpeza, arrumação e organização, se vos fizer sentido. Relativamente às áreas de estudo das crianças maiores em idade escolar, que com certeza têm o seu recanto em casa para estudarem, trabalharem, fazerem os trabalhos de casa. O que é que aqui podemos fazer? Livrar-se de papéis e materiais escolares não utilizados, portanto, fazer uma seleção, uma criterização de tudo o que está em cima da secretária, nas estantes, o que é que está em excesso, o que é que está em falta e pensar e criar um sistema de organização para os muitos papéis e materiais escolares que muitas vezes se vão acumulando. À medida que eu vou falando nestas tarefas, a minha ideia é que reflitam um bocadinho em cada um destes espaços, não só para fazerem uma limpeza geral, mas também para pensarem o que é que precisa de modificação ou uma dedicação mais a fundo, não só para se demorarem naquele espaço a limpar ou organizar, mas também o que é que precisa de ser melhorado e estudado para investimento. Na casa de banho, normalmente aquilo que nós investimos mais nestas limpezas gerais, porque as outras limpezas são feitas com regularidade, são os armários. No armário da casa de banho, descartar produtos de higiene pessoal expirados e maquilhagem, aquilo que guardamos na casa de banho e pensar se tudo o que está na casa de banho é necessário ter naquele espaço, se há um espaço que pode conter alguns destes objetos, se há objetos que deviam estar guardados fora desta área mais úmida. E claro, há muita coisa que se vai acumulando também com o tempo, sem nós às vezes darmos conta e convém rever. E também, já agora, pensar o que é que podemos colocar na casa de banho como estoques e deixar lá ficar para não andarmos sempre entre diferentes espaços a repor os estoques da casa de banho. É ótimo esta altura para organizar os produtos por categorias. Mais uma vez, temos uma grande diversidade de produtos na casa de banho, porque muitas vezes são várias pessoas a partilhar este espaço, então criar um nicho para cada pessoa com os seus pertences e eventualmente dividir também por categorias. É muito útil para a praticidade e a funcionalidade do dia a dia. E por último, claro que eu tinha que falar na parte do home office. Papéis e documentos precisam sempre de organização, mais do que limpeza, mas também limpeza. Todos os espaços, as superfícies que contêm estes itens estarão com mais pó, porque com certeza que acumulam pó ao longo do tempo, mas para quem tem paciência, dedique algum tempo aqui a arquivar documentos importantes e a deitar fora aquilo que é desnecessário. Às vezes já são papéis que têm bastante tempo e que podem ser descartados, há outros que têm que ser categorizados, ou seja, têm que ser classificados, colocados em dossiês, em pastas de arquivo e devidamente identificados. É uma tarefa que leva tempo, mas invista porque vale a pena. Às vezes é muito bom livrarmos daquilo que já não tem importância, que já é antigo, já não tem valor e termos tudo organizado para quando precisarmos de algum documento em específico sabermos exatamente onde está, sem perdermos tempo com preocupações a pensar onde é que ele poderá estar e termos que pedir uma segunda via, etc. Claro que tudo vai depender de caso para caso e o objetivo aqui é sempre tornar as tarefas mais leves e menos estressantes. Por isso, eu não podia chegar ao fim sem falar nestas questões, em delegar, contratar e organizar. Pensemos naquilo que eu falei durante este vídeo e vamos fazer tudo sozinhas? Será que temos ajuda de familiares ou funcionários domésticos? Então, se sim, vamos delegar-lhes algumas tarefas. Será que precisamos de empresas de limpeza específicas para limpar mobiliário, para limpar cortinados, seja o que for? Então aí temos que pensar em quem é que vamos contratar. Aproveitar a limpeza também, como referi, para repensar a organização dos espaços. Aqui fica a minha motivação e o incentivo para fazerem isto, porque, como sabem, arrumar é diferente de organizar. Organizar exige um plano, exige uma estratégia para que seja durável a longo prazo. E como é uma melhoria contínua, nós, com esta época de limpezas de primavera, gostamos de repensar os espaços e dar-lhes uma nova visão. Então, por que não consultar uma organizadora profissional e pedir-lhe algumas orientações para melhorar os seus espaços? E com isto também
pensar em investimentos futuros, como fui referindo ao longo do vídeo, não só em termos de mobiliário, mas também na contratação de serviços que podem vir a ser úteis para si. E, claro, investimentos em termos de tecnologia para a limpeza, aquilo que tem em casa ainda lhe serve, ou será que gostaria de melhorar algum aspecto e investir em algum equipamento de limpeza? É uma ótima altura para pensar nisso. Sei que as limpezas domésticas são um ótimo estímulo para muitas de nós. Muitas de nós gostam a sério de fazer este tipo de tarefa mais do que arrumar e organizar. Outras é totalmente o contrário, fazem por obrigação, porque tem mesmo que ser, mas acaba por ser cansativo. E então, por isso mesmo, porque nem todas somos iguais e porque muitas de nós nem sequer ajudas têm, eu deixo-vos estes lembretes. Divida o trabalho em dias. Personalize a sua lista de tarefas. Delegue e contrate serviços, se for possível. Aproveite a limpeza para organizar e otimizar os espaços, com tudo aquilo que eu vou ensinando ao longo dos meus vídeos. Organização e limpeza andam de mãos dadas para um lar mais funcional. Uma organizadora profissional pode sim ajudá-la a fazer este planeamento das limpezas domésticas e ajudá-la na gestão do seu tempo, fazendo esta calendarização personalizada. Eu vou deixar na minha comunidade ESC Organizer no Telegram a checklist geral destas limpezas de primavera, uma checklist geral que pode ser personalizada, e nos próximos vídeos que falo sobre limpezas domésticas e planeamento das limpezas domésticas vou deixar também as checklists no canal de Telegram. Convido-a assim a juntar-se à minha comunidade no Telegram, um canal onde quem lá está tem acesso a bónus, descontos, novidades e lembretes para estes vídeos no YouTube. Espero tê-la ajudado com este vídeo a iniciar as limpezas gerais de primavera. Espero que se sinta motivada para começar estas tarefas agora que o bom tempo se começa a fazer sentir. Voltarei em breve com mais dicas, inspiração e motivação para ajudá-la a tornar-se mais organizada e produtiva. Até ao próximo vídeo.